Nosso tema, a queda de Babilônia. Nós lemos Apocalipse capítulo 18, versículo 10, que nos fala sobre a queda da grande Babilônia. Babilônia vem de Babel, tem dois significados importantes. Babilônia significa confusão e significa também porta dos deuses. A palavra Babilônia significa porta dos deuses. A cidade de Babilônia, na época de Nabucodonosor, possuía 100 portas. Uma muralha, aliás, duas muralhas, era uma muralha dupla, uma externa e outra interna, uma ao lado da outra. Essa muralha dupla era tão larga que um carro puxado por 4 cavalos conseguia dar meia volta tranquilamente. Tamanha era a largura da muralha dupla de Babilônia. E esta muralha possuía 100 portas. A cidade de Babilônia era conhecida como as portas dos deuses. Então, isso tem uma representação simbólica muito grande, muito forte. Babilônia é a representação do poder espiritual do mal, o poder espiritual das trevas, o poder espiritual dos falsos deuses. As portas, as 100 portas dos deuses, numa muralha dupla que representava muito poder, que representava muita força, que representava muita autoridade, que representava domínio, glória e majestade. Babilônia é a representação do mal, é a representação de tudo o que o homem pode oferecer. O número 666, descrito em Apocalipse como o número da besta, é apresentado também em Apocalipse como sendo o máximo do máximo do máximo do mal, até onde a humanidade pode chegar na prática da maldade, na prática da malignidade. Babilônia representa isso. Babilônia representa tudo que o mundo pode oferecer em termos de prazeres carnais, prazeres sensuais, em termos de alegrias dessa vida passageira, em termos de ostentação, vanglória, etc, etc. A Rede Globo está exibindo uma novela com este nome, Babilônia. O nome já diz tudo: confusão, idolatria, sensualidade, promiscuidade, todo tipo de pecado, todo tipo de coisa ruim, vil, todo tipo de degeneração, de aviltamento do gênero humano, todo tipo de perversidade, de malignidade. Babilônia representa tudo isso. Babilônia é desenfreio, Babilônia é iniquidade, Babilônia é pecado exacerbado, pecado multiplicado, 6, 6, 6, o máximo que o homem pode chegar, porque o número 6 é número de homem, e o número 7 é número de Deus. 7 significa perfeição, número de Deus. 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. 6 é o número do homem. E 6, 6, 6 é o máximo que o homem pode chegar na sua arrogância, na sua altivez, na sua hostilidade contra Deus, na sua rebeldia contra Deus, no seu pecado contra Deus, na sua iniquidade, na sua transgressão contra Deus. Mas o Apocalipse nos traz uma revelação importante: Babilônia será destruída finalmente. Babilônia será arruinada. Babilônia será eternamente derrotada. Que Babilônia é essa? Porque a Babilônia de Nabucodonosor já foi destruída pelo rei Ciro da Pérsia. O rei Ciro desviou o curso de um rio afluente do rio Eufrates, aquele rio afluente, um braço do rio Eufrates que adentrava as muralhas de Jerusalém. Então Ciro desvia aquele afluente para secar o seu leito e entra com o seu exército pelo leito quase seco daquele afluente do rio Eufrates que passava por baixo das muralhas de Jerusalém. E Ciro
invade Jerusalém justamente numa noite de orgia, numa noite de licenciosidade, numa noite de jogos, de cassinos, de todo tipo de pecado, de todo tipo de bestialidade, de todo tipo de suruba, numa noite de embriaguez, numa noite de perdição total. Naquela noite, o rei Ciro invade aquela Neobabilônia de Nabucodonosor, que já não era mais Nabucodonosor, agora já era Belsazar e o seu corregente. Então Ciro invade e destrói a grande Babilônia, e as suas muralhas poderosas e as suas 100 portas são destruídas, e Ciro se torna o novo imperador mundial naquela época. Mas Apocalipse está dizendo que Deus vai destruir Babilônia. Que Babilônia é essa que Deus vai destruir? Que Babilônia é essa que Deus vai jogar por terra? Se Ciro, na antiguidade, já destruiu a Babilônia de Nabucodonosor, onde hoje é o sul do Iraque. Que Babilônia é essa? É a Babilônia espiritual. É o sistema mundo. É o sistema mundo. Esse sistema podre, esse sistema de corrupção, esse sistema que fede às narinas de Deus, esse sistema nojento, esse sistema imundo, onde as pessoas não querem saber de Deus, não querem respeitar a Deus, não querem honrar a palavra de Deus, não querem se sujeitar à palavra de Deus, não querem obedecer à vontade de Deus, e os homens se afastam de Deus a cada dia a humanidade se distancia mais e mais de Deus. Inclusive dentro das religiões nós encontramos muito pecado, muita coisa imunda. Inclusive dentro da própria igreja de Deus na terra nós encontramos muita apostasia, muito fermento, muita mistura, muita contaminação, muita coisa errada. Esta é a Babilônia espiritual, que exerce uma influência muito forte sobre a humanidade e que inclusive exerce influência dentro da própria igreja, contaminando muitas pessoas na igreja. Esta é a Babilônia que cairá. E o Senhor Deus diz assim: fuja de Babilônia, povo meu, fuja do pecado, fuja da idolatria, fuja da prostituição, fuja do adultério. Enquanto nós orávamos, o Espírito Santo me falava, uma das dificuldades que essa igreja tem de fluir no Espírito, de a presença de Deus, de chorar, são pessoas que insistem na prática do pecado. Interessante que pessoas que estão no pecado, chamando o namorado para fazer sexo e querendo cantar aqui na frente, porque acha que é normal. E sexo fora do casamento é pecado, é violência contra Deus, contra a santidade de Deus. Mas gente que acha que isso é normal, acha que não tem problema não, acha que não tem nada a ver não, que Deus não se importa não. Ora, isso é nada mais, nada menos do que o espírito de Babilônia que influencia o coração dessas pessoas, e são pessoas que vivem na igreja, mas o coração, as emoções, os sentimentos estão no mundo, porque consideram as coisas do mundo normais. E a Bíblia diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Portanto, nós devemos nos santificar, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você quer fugir de Babilônia? Siga o caminho da santificação, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduzem ao inferno, mas apertada é a porta e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Você quer sair de Babilônia e entrar na Jerusalém celestial? Você precisa permanecer na porta estreita, que é Jesus Cristo, porque aqueles que entram pelo caminho largo, o caminho do sexo livre, o caminho onde tudo é normal, o caminho onde não tem nada não, estes estão em Babilônia e serão destruídos por Babilônia, serão arrastados juntamente com Babilônia, serão banidos da face de Deus juntamente com Babilônia. Mas os que querem ver a Jerusalém celestial se santificam, como diz a palavra, corpo,
alma e espírito irrepreensíveis na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, nós não sabemos quando será a volta de Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora, conforme o Senhor Jesus diz, Marcos 13:32. Nós não temos o conhecimento quanto ao dia e a hora. E ele ainda diz assim: ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Portanto, fiquem atentos, vigiem. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós podemos afirmar com convicção: nós estamos vivendo o tempo do fim. Muitas pessoas estão comentando a respeito da assinatura dada pela presidente Dilma Rousseff para liberação do biochip no Brasil, e muitas pessoas estão assim preocupadas, achando que já é o anticristo. Eu quero dizer aos irmãos que no governo Bill Clinton, nos Estados Unidos, foram investidos milhões de dólares no desenvolvimento dessa tecnologia. Há muitos anos, os Estados Unidos e a Europa vêm trabalhando a tecnologia do biochip com o propósito final de acabar com a circulação de papel moeda, dinheiro em espécie. Porque o dinheiro em espécie circulando na sociedade traz uma série de problemas, como violência e criminalidade. As autoridades acreditam que a extinção do papel moeda trará um controle muito mais efetivo por parte dos governos no mundo inteiro e trará uma certa paz e prosperidade. O que nós podemos afirmar diante disso é que tudo vem sendo gradativamente, processualmente preparado para o governo do anticristo. Mas não é a assinatura da presidente Dilma no Brasil sozinha que acarretará ou que desencadeará esse processo, fará com que as coisas aconteçam de uma vez. Não. É um processo de longa duração, que já vem de muitos anos. O mundo vem sendo preparado para receber o anticristo. Isso faz tempo. E uma das grandes estratégias a serviço do anticristo vai ser justamente essa: acabar com a circulação de dinheiro em espécie, exercendo um controle efetivo sobre os cidadãos no mundo inteiro. Porque através do biochip será possível verdadeiramente controlar as pessoas, monitorar as pessoas. Interessante que durante esses anos de experiências e testes com o biochip, chegou-se a uma conclusão para nós extraordinária, porque no Apocalipse está escrito que o sinal da besta será na testa ou na mão direita. E os estudiosos chegaram à conclusão que a bateria de lítio utilizada no biochip, que é mais ou menos do tamanho de um grão de arroz, essa bateria auto-recarregável só funciona direito, só funciona perfeitamente ou na mão direita ou na testa. Porque o nosso corpo, ele tem magnetismo, ele tem energia, ele tem ondas. E eles testaram em várias partes do corpo e chegaram à conclusão: só funciona bem na mão direita ou na testa. Isso é interessante, porque a Bíblia diz: a marca da besta será na mão direita ou na testa. Mas você não precisa ficar preocupado, porque isso não vai acontecer amanhã, nem depois, nem daqui a um mês. O processo está rolando, as coisas estão acontecendo gradativamente. Chegará um tempo em que os cidadãos do mundo serão obrigados a usar ou biochip ou coisa parecida, e depois o anticristo vai utilizar esse recurso como ferramenta de controle total, porque o Apocalipse diz que o anticristo exercerá controle total sobre o mundo. Vai ser um governo único, um governo mundial que exercerá controle sobre todos os cidadãos. E para exercer controle, ele precisará da tecnologia, a tecnologia do biochip, a tecnologia dos satélites, a tecnologia da internet e outras tantas tecnologias e nanotecnologias serão utilizadas a serviço do anticristo. Mas você não precisa ficar preocupado, você não precisa ficar questionando, vai ser assim, vai ser assado. Não se preocupe com isso, preocupe-se em se santificar e estar preparado em comunhão com Deus. Essa
Essa deve ser a nossa preocupação. Preocupe-se em não fazer parte do esquema. Não faça parte do esquema. Não faça parte do sistema. O sistema é imundo. O sistema é podre. O sistema é corrupto. E você se sente bem? Você está à vontade? Você acha tudo normal? Você faz parte de Babilônia. Babilônia será destruída. E você será destruído junto com Babilônia. Mas se você não acha normal, se você não consegue se adaptar, se você não consegue conviver bem com Babilônia, porque você é separado, porque você é escolhido, porque você é nação santa, porque você é povo eleito e adquirido para as boas obras, porque você é cidadão do céu, porque você tem compromisso com Deus, porque você é templo do Espírito Santo. Você é diferente. Vou repetir. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. No Brasil, por exemplo, a maioria absoluta dos políticos são ladrões, bandidos. Nós temos no Brasil uma máfia, talvez pior do que a máfia italiana, na época em que repercutia no mundo inteiro, lá pelos idos da década de 1980, 1990, a máfia italiana chamava a atenção do mundo inteiro. Talvez a máfia brasileira seja pior do que a máfia italiana, de Al Capone e companhia. Mas você não pode concordar com esse sistema de coisas, com esse estado de coisas. Você não pode achar comum, você não pode achar normal. Você tem de ser diferente, porque você é sal da terra e luz do mundo. Porque você não vive conforme a ética desse mundo podre, esse mundo perdido, esse mundo babilônico. Sua ética é do céu, é de Deus. Você vive em conformidade com a palavra de Deus. A sua regra de fé é a prática da Bíblia. O seu código de ética é a Bíblia Sagrada. O seu padrão de conduta está pautado na palavra de Deus. Você é diferente. Fuja de Babilônia. Você não faz parte de Babilônia. E se fizer parte de Babilônia, você não tem parte com o Senhor Jesus. Jesus quis lavar os pés de Pedro, e Pedro disse: não, Senhor, eu não vou permitir que o Senhor lave os meus pés, porque o Senhor é grande, o Senhor é Senhor, e eu sou apenas um servo, eu não vou permitir isso. Aí Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro responde: ah, Jesus! Ah, Senhor, então me lave, não somente os pés, corpo inteiro. E Jesus diz: apenas os pés, Pedro. O que é que Jesus quis dizer com isso? Pés falam de lugares por onde a gente anda, por onde nós temos andado, aonde temos ido, com quem temos caminhado. Nós temos estado em Babilônia e temos tido comunhão com Babilônia e temos achado Babilônia maravilhosa. Nós temos gostado dos jardins suspensos de Babilônia e temos nos alegrado nas portas dos deuses de Babilônia. Isso desagrada o Deus do céu, e nós seremos fatalmente destruídos se estivermos em Babilônia. Fuja de Babilônia, povo meu. Babilônia é orgulho, Babilônia é traição, Babilônia é fofoca, fuxico, malandragem, roubo, engano, desonestidade, falcatrua, cambalacho. Babilônia é tudo que não presta, tudo de errado. Babilônia é promiscuidade, é pecado, é sexo fora do casamento. Babilônia é tudo que desagrada a Deus. Fuja de Babilônia, povo meu! E aqueles que fogem de Babilônia não receberão a marca da besta, porque já possuem a marca da promessa. Também está escrito no Apocalipse: Deus selará os seus fiéis. Eles receberão um selo durante a tribulação. Os que estiverem na tribulação serão selados. Satanás selará os seus, os de Babilônia. Deus selará os seus fiéis, aqueles que posteriormente foram vistos por João. E João perguntou: quem são estes, de vestes brancas e palmas nas mãos? E a resposta: são os que vieram da grande tribulação, mas lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro.
Mas eu prefiro não participar da tribulação. E você? Eu quero ser arrebatado. Você quer ser arrebatado? Muitos ficarão após o arrebatamento, permanecerão durante a tribulação e sofrerão muito, e morrerão por não negarem o nome do Senhor. A Bíblia deixa isso muito claro. Mas há uma multidão de leais, uma multidão que participará da primeira ressurreição. Uma multidão que subirá ao toque da trombeta, a trombeta soará, e os salvos em Cristo serão arrebatados, aleluia! E subirão ao encontro do Senhor nos ares. Ele prometeu para Filadélfia: eu te livrarei da hora da tentação que virá sobre toda a face da terra. Eu te livrarei da hora da tribulação que sobrevirá a todos os habitantes da terra. Eu te livrarei. Você está entendendo a promessa de Jesus? Você diz aleluia! Eu te livrarei. Você será arrebatado, porque você não tem prazer em Babilônia. Lembra de Sodoma e Gomorra? A mulher de Ló ficou para trás, convertida numa estátua de sal, porque amava Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia diz que a alma de Ló se contorcia, gemia dentro dele, porque não tinha prazer na imundícia de Sodoma e Gomorra, a mesma imundícia de Babilônia. Ló foi sequestrado, foi arrebatado, foi levado à força pelos anjos. Você também será arrebatado, levado à força, sequestrado, porque você não tem prazer em Babilônia, aleluia! Sei que tem pouca força, sei que tens pouca força, mas não negaste o meu nome, por isso eu te livrarei da hora da tentação que sobrevirá à terra. Fuja de Babilônia, vale a pena. Não entre pelas portas dos deuses. O Deus da idolatria, Deus da feitiçaria, o Deus do dinheiro, o Deus disso, Deus daquilo. Não entre pela porta dos deuses de Babilônia, não! O Espírito Santo grita ao teu coração. E o Espírito Santo está dizendo: fuja de Babilônia, se santifique e viva para Deus. Viva para Deus! Porque Ele te chamou para a santificação e não para o pecado, para a imundícia. Ele te chamou em santificação. Fuja de Babilônia e você será arrebatado. Você participará da primeira ressurreição. Ele te convida para uma vida dedicada, uma vida consagrada, uma vida leal, uma vida de fidelidade, uma vida de santidade. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações.